Olá, eu sou o Dr. Marcel Andrade Souque, anestesiologista titulado MEC-SBA do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Este podcast tem conteúdo científico e é voltado para profissionais de saúde. Dose de Saúde SAI, o podcast científico do Grupo Santa Casa BH. Hoje vamos dissertar sobre as considerações anestesiológicas em cirurgias para captação de órgãos. A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Santa Casa. A Santa Casa de Belo Horizonte já realizou neste ano de 2021 73 transplantes de órgãos sólidos, sendo 33 transplantes renais, 25 transplantes de fígado e 15 transplantes cardíacos. O importante quando a gente fala de ato anestesiológico é lembrar que o ato anestesiológico em si para os pacientes doadores de órgão é uma continuidade do trabalho da equipe do CTI. O que mudou recentemente foi que a percepção do impacto que o manejo perioperatório tem sobre a função primária dos enxertos, ou seja, o anestesiologista ele influi diretamente no resultado na sobrevida dos enxertos e dos pacientes que são transplantados. É importante ainda salientar que a equipe no centro cirúrgico tem que estar bastante alinhada com o objetivo de diminuir o tempo de isquemia fria, que é onde ocorrem os maiores danos ao enxerto, apesar das técnicas de conservação de órgãos, além dos mecanismos inerentes ao processo de isquemia e reperfusão, principalmente o que poderia justificar, então, as técnicas de pré-condicionamento isquêmico. As metas dos anestesiologistas no centro cirúrgico para esses pacientes em captação de órgão seria, no mínimo, manter uma estabilidade hemodinâmica adequada, com a utilização de vasopressores quando necessário, a utilização de anestésicos voláteis, e aí podemos pensar um pouco num pré-condicionamento isquêmico, bastante limitado ainda pela literatura, opioides e bloqueadores neuromusculares. Todos eles com o objetivo de controlar as respostas hemodinâmicas e ou motoras provenientes de reflexos medulares, além, é claro, de promover uma melhor exposição cirúrgica para os cirurgiões. Em números, a estabilidade hemodinâmica deve ser objetivada com uma pressão arterial sistólica acima de 100 mm de mercúrio e uma pressão arterial média entre 70 e 60 mm de mercúrio, pelo menos. A monitorização hemodinâmica avançada deve-se levar sempre em consideração o uso da variação da pressão sistólica de pulso, visto que mecanismos mais invasivos podem atrapalhar, inclusive, na retirada dos órgãos, na captação dos órgãos. A reposição volêmica durante esse ato anestesiológico deve ser bastante criteriosa. É obrigatório o uso de soluções balanceadas e, no nosso caso, o Ringer lactato é a melhor escolha sem dúvida. O importante é não provocar uma superidratação para evitar danos a outros tecidos que vão ser captados, por exemplo, o pulmão, com extravasamento intersticial e edema pulmonar. Temos que tentar sempre manter uma hemoglobina acima de 7, evitando ao máximo transfusões desnecessárias. Em relação à parte pulmonar, mais modernamente, precisamos de pensar sempre de uma ventilação protetora com manobras de recrutamento alveolar realizadas a cada 2 horas, pelo menos. Em relação ao sistema endócrino metabólico, provocado por uma tempestade hormonal que vem junto com a morte encefálica, existe um estudo francês publicado em 2019, onde 65% dos anestesiologistas consideraram desnecessários a substituição hormonal com corticoides, hormônios tiroidianos, entre outros, exceto naquelas situações de diabetes insípidos provocados pela isquemia da pituitária, e este deve ser lançado então mão de tratamento com vasopressina. Esse tratamento normalmente já foi iniciado lá no CTI. Os americanos, em suas literaturas, acreditam o contrário, que devem ser lançados mão de todos os hormônios sempre que houver necessidade. A insulina é o hormônio mais frequentemente utilizado,
por razões claras na literatura. O nosso objetivo seria manter uma glicemia abaixo de 150 mg por decilitro e, se possível, abaixo de 140. A hipernatremia também deve ser tratada quando presente, principalmente nas situações acima de 155 miliequivalentes por litro. Quanto à parte hematológica, o distúrbio de coagulação, quando presente, é fator de mau prognóstico e ele é resultante da liberação do fator tecidual do parênquima cortical lesado, podendo levar, em grau mais extremo, à coagulação intravascular disseminada. Todas essas alterações, elas devem ser tratadas, mais uma vez frisando que a gente deve sempre evitar as hemotransfusões desnecessárias. O ato anestesiológico em si termina com a perfusão e início da retirada dos órgãos, que devem seguir a seguinte sequência: o coração em primeiro lugar, após o pulmão, fígado, pâncreas e rim. A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Confira outras edições do Dose de Saúde SAI no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Até a próxima! Você ouviu Dose de Saúde SAI, o podcast científico do Grupo Santa Casa BH.